Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, é 8 de setembro de 2025. Na tarde de hoje, nós estudamos esse livro, Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Bezerra de Menezes. Nós estamos estudando o capítulo, deixa eu ver o número aqui, capítulo 7, não é? É o capítulo 7 e nós estamos no parágrafo 11. Capítulo 7, parágrafo 11, tá? Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, tudo que nós recebemos, a proteção, a orientação, o amparo. E sempre rogando ao Pai que abençoe e ampare aqueles que mais necessitam, e são muitos. Que o Senhor tenha piedade de cada um de nós. Graças a Deus. Então, todo mundo já se achou. Capítulo 7, 11º parágrafo, parágrafo 11. Diz assim, doutor Bezerra de Menezes: os dias, pois assim se sucediam, sem alterações, para Leonel e sua filha Alcina. Este, Leonel, tornou-se neurastênico, irritadiço. Não falava a amigos, não mais cumprimentava os próprios companheiros de trabalho. E a todos os instantes, com a mente assoberbada de preocupações, segredava-lhe a intuição das trevas, na sugestão de perseguidores implacáveis. Então, a intuição das trevas, ó, nele, retira outras importâncias. Era o que ele ouvia dentro dos companheiros das trevas. Hás de recuperar tudo. Ele, um viciado em jogo, já viu, né? A sorte hoje será tua, recuperarás tudo e reporás na caixa que foi tomada de empréstimo. Então, ele pegava o dinheiro da empresa para jogar. E, em compensação, ele perdia tudo. Então, ele estava sempre devendo cada vez mais, né? Essas coisas terríveis que acontecem. Cada um tem o seu dia, diziam eles, os perseguidores para ele. Hoje é o teu grande dia para obteres fortuna e recompensas, felizes ao muito que tens sofrido. No entanto, perdia, ainda e sempre, porque o perseguidor acompanhava a mesa das cartas, para não deixá-lo ganhar, o que obrigava a excepcionais habilidades profissionais. Que o perseguidor. Gente, só aguarda um minutinho, por favor. Só porque o perseguidor, como era. Acende a luz, por favor. Porque, como era perseguidor, ele ia com ele na mesa do jogo fazê-lo perder, né? Então, o perseguidor acompanhava a mesa das cartas para não deixá-lo ganhar, o que o obrigava a excepcionais habilidades profissionais, para encobrir a própria falta, que era o roubo que ele fazia, aos diretores da firma, através da escrita, que, como principal guarda-livros, fazia. Então, ele adulterava os livros de contabilidade para que eles não percebessem o dinheiro que ele estava tirando, né, da firma. E longas horas de meditações e imutabilidade expressiva sobrevinham para a inquietação de toda a família. Então, ele sempre sisudo, fechado em casa, preocupado, né? Até que finalmente chegou o dia em que tudo se esclareceu. Tal como desejara o obsessor, não vendo Leonel, outro alvitre, quer dizer, outra saída para a desgraçada situação, a não ser a prisão ou suicídio. Então, ele chegou do seu limite e ele percebeu o seguinte: não tenho mais para onde correr. As importâncias de que lentamente se apossara o dinheiro que ele roubara montavam em cerca de 200 contos de réis. Valor da época. Era uma pequena fortuna.
Soma que então representava apreciável fortuna. Eu falei pequena, não, apreciável fortuna. Impossível a um funcionário das suas condições obter para saldar uma dívida. O infeliz livre pensador, então desamparado de quaisquer forças de reação, porquanto nem mesmo uma fé religiosa jamais concordara em cultivar, preferiu o suicídio. Assim se curvando ato por ato, atitude por atitude, as sugestões do inimigo invisível, que realmente só desejava desgraçá-lo. Silenciaremos, porém, sobre os detalhes dolorosos desse imenso drama, rico em testemunhos da atuação obsessora sobre um médium passivo que se ignorava. Leonel era médium, não sabia disso. Não tinha a mínima noção que ele era médium, né? A fim de que a este não identificar, faltando com a devida caridade ante suas imensas desgraças. Ele se suicida, o povo da empresa descobre o escândalo, a família, como fica, né, também volta nisso. Mas ele não pensou na família. Ele pensou em fugir à vergonha ou à prisão. No entanto, uma vez tombado para sempre o próprio corpo carnal, ele se suicidou. O que Leonel encontrara como espírito fora o prosseguimento da própria vida que tentara destruir para evitar a desonra. Mata-se para acabar com o drama. Só que o drama continua. Assim, os mesmos dissabores, angústias e preocupações agravadas por uma hipersensibilidade torturante, como pelas penosas impressões físico-materiais, oriundas da violência, do choque traumático derivado da morte prematura. Ora, compreendendo que, à frente de tão deplorável estado, nenhum outro concurso seria tão eficiente para socorrer o atribulado suicida como daquela que fora a sua genitora, o meu assistente, diz doutor Bezerra. Quem é o assistente do doutor Bezerra? Roberto. Dela se valeu para a retirada do mesmo, de Leonel, do mesmo local do sinistrado, certo de que o infeliz infrator a ela se confiaria, de boa mente, sem levantar suspeitas de cumplicidade com a polícia, como suporia de qualquer outra individualidade que se apresentasse no intuito de ajudá-la a se afastar dali. Então, né, o Roberto vai se valer de um estratagema para retirar Leonel daquela casa, que ele estava preso ali naquele ambiente. Efetivamente, a ele se chegou, desenvolta e diligente aquela que na terra o embalara, no seio como mãe devotada e com autoridade. Exclamou como a não permitir réplica. Acompanha-me, Leonel. A mãe dele, né? Chegou perto dele. Basta de desatinos, venho buscar. Vai seguir comigo, estás enfermo e precisas tratar-te. Trago-te um médico. Ei-lo, confia nele. Nada desagradável sucederá. Vamos. Então, deixa eu ver aqui. Ah, não, o Roberto, né? O Roberto que se aproxima dele, né? E para tentar convencê-lo a retirar, a sair daquele ambiente. Confiante submissa e como aturdido por um estranho pesadelo que principiava a se desvanecer, o suicida estancou o pranto, qual menino que se cala ouvindo o balbucio materno dentro das inquietações da noite. Assim apresentado, Roberto amparou-o bondosamente, porque foi a mãe que falou com ele, a mãe o retirou e o Roberto chegou para complementar o tratamento. Roberto amparou bondosamente, compreendendo o vacilante e atordoado, enquanto Alcina, ainda amodorrada, a filha, como em estado de coma, igualmente se sentiu transportada como presa de pesadelo indecifrável. E lá se foram todos, abandonando o cenário apavorante de um drama dos mais patéticos que os incidentes terrenos costumam apresentar à contemplação dos trabalhadores espirituais. Então, era preciso retirar os dois suicidas
daquele ambiente, daquela casa, tá? E eles não podiam continuar ali sofrendo todo aquele constrangimento que eles estavam sofrendo dos obsessores, né? Ah. Então a mãe, o espírito da mãe veio, né, falou com ele: acompanha-me, Leonel, basta de desatinos. E ele acompanhou a mãe, e aí o Roberto foi, o amparou e o levou dali, para que eles possam ser amparados. Mas a gente sabe que não basta só aparar a questão doente. É preciso também aparar aqueles que fazem sofrer, que são os obsessores. Agora a gente vai para o capítulo 8. Entre mentes, também urgia, quer dizer, era necessário, afastar os obsessores responsáveis pelos acontecimentos que descreveremos. Tratava-se de pequena falange, uma meia dúzia, de poderosos inimigos invisíveis. Um pai e seus três filhos, quer dizer, eram quatro, né? Varões, seus três filhos varões. Uma família, portanto, perseguidora de outra família. Então, os obsessores eram o pai e três filhos, que estavam perseguindo Leonel e sua família. Esses perseguidores eram israelitas, típicos dos meados do século XVI, quer dizer, lá por volta de 1500 e qualquer coisa, em Portugal. Então, ó, já tinha mais de 400 anos essa história aí. Era impressionante vê-los, ver os espíritos, trajando ainda a indumentária, quer dizer, a roupa clássica da sua qualidade racial e social da época, pois que, atados às tumultuosas recordações e às impressões dolorosas do pretérito, com tal veemência se haviam apegado ao mesmo que seus perispíritos, pressionados pelas poderosas forças realizadoras do pensamento. Então, olha só, eles, esses quatro espíritos, estavam presos às recordações violentas, né? Às impressões dolorosas do passado, com tal veemência, né? E eles se apegaram a tudo aquilo que haviam se apegado a essas mesmas recordações, né? A essa indumentária clássica, a forma deles lá em 1500 e pouco, tá? Então eles haviam se apegado aos mesmos que seus perispíritos pressionados, o perispírito pressionado pelas poderosas forças realizadoras do pensamento, se apresentavam exatamente idênticos aos seus envoltórios humanos de 4 séculos antes. Então, o perispírito deles, no perispírito deles ficou gravado a forma física, o tipo de roupa que eles vestiam na época que eles sofreram essa barbárie. Eu trouxe aqui um texto, eu achei muito interessante, um estudo que foi feito, deixa eu achar aqui, que se chama Cristalizações Mentais. Deixa eu passar aqui. Cristalizações mentais. Diz assim: cristalizações mentais. Vocês estão vendo? Está todo mundo vendo, né? Cristalizações mentais referem-se à fixação de padrões de pensamento, comportamento e emoções que impedem a adaptação a novas situações. Então, olha só. Cristalizações mentais referem-se a fixações de padrões de pensamento, comportamento e emoções que impedem a adaptação a novas situações e podem levar a sofrimento, inflexibilidade, como vocês vão ver no decorrer da narração aqui,
a tal da inflexibilidade, e dificuldade de espontaneidade e criatividade. Este conceito, também conhecido como pensamento cristalizado ou fixação funcional, descreve a incapacidade de um indivíduo ou um grupo de se afastar das formas usuais de pensar ou agir, resultando em estagnação mental e potencial adoecimento, conforme detalhado em recursos de psicologia, espiritualidade, até mesmo estudos sobre a atmosfera espiritual. Vocês vão ver que tudo isso aqui vai acontecer com esse grupo quando a gente continuar essa narração. Como funcionam as cristalizações mentais? Fixação funcional é a impossibilidade de se desvencilhar de uma maneira já estabelecida de usar um objeto ou pensamento. Rigidez mental dificulta a mudança de estruturas psíquicas já estabelecidas, transformando-se em um atavismo que impede o progresso pessoal. Perda de espontaneidade. A dependência de respostas e padrões familiares leva ao embotamento da espontaneidade, afetando a capacidade de respostas criativas e originais. Consequências das cristalizações mentais. Sofrimento. A fixação em padrões negativos pode causar tormenta e carência, impedindo o avanço e o bem-estar. Adoecimento, a inflexibilidade, né? E a perda do equilíbrio interno podem levar a estados de doença e desarmonia. Dificuldade de adaptação. O indivíduo se torna impermeável a novas experiências e ideias, permanecendo preso a modelos antigos. Olha aí, presos àquela imagem de 400 anos. Termos relacionados e abordagens. Pensamento cristalizado, sinônimo de cristalização mental, especialmente da psicologia. Fixação funcional, termo psicológico que descreve a incapacidade de adaptar o pensamento ou comportamento a novas abordagens. Ideoplastia e formas de pensamento. Na espiritualidade, termos que descrevem a modelagem de formas a partir do pensamento, sendo a matéria a base e o fluido cósmico. Em resumo, as cristalizações mentais são um fenômeno de rigidez de pensamento que aprisiona o indivíduo em padrões antigos, afetando sua saúde mental e seu desenvolvimento. Então, tudo isso são os sintomas que a gente percebe nessa família, tá? Que a gente percebe. E vocês vão verificar isso com o desenrolar da narração. Agora eu vou pegar o livro que eu passei para vocês também, Missionários da Luz, do André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 11, Intercessão. Lá nesse capítulo 11, no parágrafo 53, André Luiz diz assim: eles estão visitando um grupo, tá? Um grupo com sérios problemas. E Alexandre é o orientador. Então, é Missionários da Luz, capítulo 11, interseção, parágrafo 53. Então, André Luiz diz assim: desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados. Eram companheiros desencarnados que estavam numa situação muito difícil. Sem luz, eram companheiros desencarnados sem luz, né? Que se movimentavam no recinto. Então, muito sofredores. Ele quis se fazer visível para esses espíritos muito sofredores, que se movimentavam no recinto, de maneira a palestrar com eles. Ele queria se materializar para eles o vissem e para que ele pudesse, André Luiz, conversar com esses espíritos sofredores. E ele queria sondar-lhe as experiências, saber por que eles estavam sofrendo, o que eles estavam sentindo, né?
Mas Alexandre, o orientador, dissuadiu-me e disse assim a Alexandre: seria perder tempo, disse Alexandre. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui em outra oportunidade. Porque as cristalizações mentais de muitos anos, então aqueles espíritos estão presos a cristalizações mentais há muitos anos. Então, ele diz aqui, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. Então, aqueles espíritos precisavam de um tratamento muito profundo. Porque André Luiz queria lá se materializar, bater o papo. Ele disse: não, meu filho, não, 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 não. Você vai perder tempo. Porque se você quer beneficiá-lo, no futuro, daqui a algum tempo a gente volta. Porque as cristalizações mentais, que já duram muitos anos, não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. Então, não adiantaria o André Luiz se materializar, por exemplo, a aparecer para eles, conversar, tentar convencer, porque não adiantaria. Essas cristalizações mentais, do nível em que se encontravam aqueles irmãos, iam se desfazer com apenas uma conversa, né? É um trabalho de muita profundidade, é um trabalho muito sério. Então, como nós vimos, isso é uma coisa muito difícil para resolver. Tá? Vamos voltar para o nosso livro aqui. Voltando aqui para o livro da Ivone Pereira. Então, vou ler mais um pedacinho. Voltei. Pressionados pelas poderosas forças realizadoras do pensamento, se apresentavam exatamente idênticos, cristalizações mentais, aos seus envoltórios humanos de 4 séculos antes. Fossem alcançados pela vidência, quer dizer, se um médium vidência olhasse para eles, então fossem alcançados pela vidência de um médium assaz desenvolvido, e seriam notificados, pareceriam homens fantasiados para um baile de máscaras, indo e vindo, rancorosos e sofredores pelo ambiente doméstico de Leonel, tal se fizessem parte da família. Então, eles ficavam andando na casa, vestidos com aquela roupa de 400 anos atrás, e de outra forma que nós vamos ler aqui. Rancorosos, sofredores, odientos, e andavam dentro da casa, para lá e para cá, como se morassem na casa. Por isso, doutor Bezerra recomendou a retirada de Leonel e de Alcina, espíritos suicidas, que estavam na casa da casa. Entendeu? Doutor Bezerra disse, eles não podem continuar aqui, porque se eles permanecerem aqui, esses espíritos vão ficar em cima deles. Então, leve-os para longe, os dois suicidas. E vamos tratar aqui dois obsessores. Então, ele diz aqui, né? Gente, olha, ele diz assim, rancorosos e sofredores pelo ambiente doméstico leonel, tal fizessem parte da família. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que a gente vai começar a narrar aqui, quando eu leio, eu comecei a ler, eu me senti mal. Eu me senti mal. Porque a narração é pesada. Eu achei pesada. Quando eu terminei de ler, eu fiquei, meu Jesus amado, é feio. Então se preparem. Porque eu fiquei chocada, tá? Ele vai descrever como esses 4 espíritos estão. E eles estão assim por causa do que eles sofreram há 400 anos atrás pelo Leonel e a família, que não chamavam Leonel e a família, tinha um outro nome, eram outras pessoas. Então vamos lá, se preparem, tá? E ele diz aqui, não obstante, o imaginário médium, ele está dizendo, se o médium vidente pudesse vê-los, os veria dessa forma, porque era assim que eles se apresentavam.
Então, ele diz aqui, não obstante o imaginário médio teria simultaneamente observado certo detalhe singular nas configurações perispirituais das mesmas entidades. Porque o médium ia olhar o quê? Ia ver o quê? Ia ver o perispírito deles. Como está o perispírito deles. Então, ele vai dizer aqui, vestígios sanguinolentos. É isso que o médium vai ver quando olhar para eles. Vestígios sanguinolentos em seus corpos físico-espirituais, tais como dedos das mãos e dos pés com unhas arrancadas, gotejando sangue, carnes queimadas, quais desenhos de feridas recentes, produzidas por ferros incandescentes, pulsos deslocados, impossibilitando destreza de movimentos, mordeduras de ratos gigantes, tão comuns nos calabouços de outrora. Quer dizer, aqueles ratos bem grandões, né? Estigmas, quer dizer, feridas ao longo das faces, pelo pescoço, braços e pernas. Do azorrague, quer dizer, do chicote despedaçador, eram chicoteadas. Enfim, todo o emblema trágico da ignomínia, quer dizer, da agressão usada nos tratos às vítimas da Inquisição, verificada em Portugal por aquela época. Eles foram barbaramente, o pai e os três filhos, adolescentes, foram barbaramente torturados. E as marcas das torturas ficaram gravadas através do pensamento deles no perispírito deles. Cristalização. Então, quando o médium olhava para eles, olhava a forma que eles ficaram antes de morrer. Porque aquela dor, aquela revolta, aquele ódio, gravou na mente deles, no perispírito deles, a forma deles. Era assim que eles eram vistos pelo médium vidente ou pelos amigos espirituais, andando pela casa assim, com as unhas pingando sangue, com as feridas do rosto, com o corpo escoteado, as marcas da queimadura, que eram queimados com aquele ferro em brasa, algo aterrador. Era isso que Leonel e a filha viam o tempo todo dentro de casa, como quando estavam encarnados. E era tão terrível a cena que eles se suicidaram. E agora, como mortos, continuavam presos na casa. E eles continuavam andando na casa para destruí-los. Por isso a tua Bezerra falou: retira os dois de dentro de casa. Porque se eles continuarem a verem essas imagens, nunca ficarão bons. Nós não poderemos fazer o trabalho. Retira eles e vamos cuidar dos obsessores. Vamos cuidar daqueles que estão fazendo a dor aumentar cada vez mais. Porque o trabalho da doutrina espírita não é só tratar do doente, é também daquele que faz o outro ficar doente. Né? Então, ele diz aqui: odientos e sombrios deixavam entrever também o panorama impressionante da longa permanência da incompreensão do desamor ao próximo, porque eles estavam cobertos de ódio. Enquanto extrema fadiga, sofrimentos morais inimagináveis se estereotipavam em seus semblantes espirituais, indicando a urgência que traziam de igualmente serem socorridos pela misericórdia daquele que não deseja a perdição do pecador, mas que ele viva e se renova para o bem. Olha só, eles traziam em seus semblantes perispirituais as marcas indicando a urgência que traziam de igualmente serem socorridos, assim como Leonel e Alcina, pela misericórdia de Deus, que não deseja a perdição do pecador, mas que ele, o pecador, vive e se renova para o bem. Aí nós vamos pegar aqui, eu dei essa citação também no apoio. Livro de Ezequiel, profeta Ezequiel.
Livro de Ezequiel, no capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Versículo de 7 a 11. Profeta Ezequiel. Isso, gente, Ezequiel deve ter mais ou menos uns 700 anos, 600 anos, 700 antes de Cristo. Olha o que diz o profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. E no que se refere a ti, ó filho do homem, constitui-te vigia para a casa de Israel, e da minha boca terás de ouvir a palavra e dar-lhes aviso da minha parte. Quando eu disser ao iníquo, quando eu disser ao iníquo, ó iníquo, positivamente morrerás. Mas tu realmente não falares para avisar o iníquo do seu caminho, ele mesmo morrerá como iníquo do seu próprio erro. Mas o sangue dele requererei de volta da tua própria mão. Então, Ezequiel está dizendo o seguinte: que aquele que já tem um conhecimento tem que esclarecer os que não têm. Aquele que já conhece a verdade tem a responsabilidade de esclarecer o que não conhece a verdade. Por isso ele está dizendo: ó iníquo, positivamente morrerás. Mas tu realmente não falares, se tu não falares realmente para avisar o outro, porque ele diz: nós somos iníquos e temos responsabilidade de avisar o outro iníquo. Iníquo é aquele que é pecador, né? Do seu caminho, ele mesmo morrerá. Quer dizer, aquele que eu não esclarecer vai acabar morrendo, morrendo assim, continuando a sua vida cometendo pecados. Mas o erro dele vai cair na nossa conta, porque nós tivemos oportunidade de esclarecer e não fizemos. Aí ele diz aqui: mas no que se refere a ti, aquele que Ezequiel está esclarecendo, se realmente avisares o iníquo, quer dizer, se realmente falar da palavra do Senhor para ele, se realmente avisares o iníquo do seu caminho, para que recue dele, para que aquele pare de fazer as besteiras, mas ele realmente não recuar do seu caminho, ele mesmo morrerá do seu próprio erro, ao passo que tu mesmo certamente livrarás a tua própria alma. Então, ele está dizendo o seguinte: ele chamou o discípulo dele e disse: você também é um pecador, mas você já conhece a palavra do Senhor. Então você tem a obrigação de espalhar essa palavra, para que aqueles outros que são pecadores não venham a cair em erro. Porque se eles errarem, porque você se recusou a ensinar a palavra do Senhor para eles, o pecado deles vai cair na sua mão, porque você tinha a responsabilidade de ajudá-los e não fez. Mas, se você os ajudar e mesmo assim eles decidirem continuar no erro, o problema agora é deles e não seu. Aí olha o que Ezequiel vai dizer aqui. E no que se refere a ti, ó filho do homem, dize à casa de Israel: assim é que dissestes, visto que as nossas revoltas e os nossos pecados estão sobre nós, e estamos apodrecendo neles. Então, como é que continuaremos a viver? Aí, dize-lhes, aí ele está dizendo uma mensagem: dize-lhes, assim como vivo é a, é a pronunciação do soberano Senhor Jeová. Não me, ele vai dizer o que Jeová disse, né? Assim como, essas são palavras do Senhor, assim como vivo, é a pronunciação do soberano Senhor Jeová. Não me agrado na morte do iníquo. Então, Jeová disse assim para Ezequiel: não me agrado na morte do iníquo, mas em que o iníquo recue do seu caminho e realmente continue vivendo. Recuai, recuai dos vossos maus caminhos,
depois que desvias morrer, ó casa de Israel. Então ele está dizendo o seguinte, que o Senhor não se agrada da morte do iníquo, mas ele quer que o iníquo recue do seu caminho. Então Deus não quer a morte do pecador. Ele quer que o pecado desapareça. Então não tem essa frase que diz: Deus não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado. Então foi o que Jeová disse para Ezequiel: não me agrado na morte do iníquo. Iníquo é o pecador. Ele não quer a morte do pecador. Ele quer que o pecador recue do seu caminho e realmente continue vivendo. E por isso que doutor Bezerra está preocupado com a evangelização do obsessor. Que, como disse Ezequiel, Deus não quer a morte do pecador. Deus não quer que o iníquo, ele não se agrada da morte do iníquo. Ele quer que o iníquo recue do seu caminho. Aí nós vamos no segundo livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel. Deixa eu estar aqui. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 14, versículo 14. Diz assim o profeta Samuel. É o segundo livro, que ele tem dois livros. Segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 14. Pois sem falta morreremos, porque um dia seremos espíritos puros, né? Pois sem falta morreremos, e seremos como águas derramadas na terra, que não podem ser ajuntadas, porque somos individualidades. Mas Deus não tirará uma alma. E ele pensou em razões porque o banido não deve ser banido dele. Olha o que ele diz aqui. Pois sem falta morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não podem ser ajuntadas, porque somos individualidades. Mas, olha só, mas Deus não tirará uma alma. Deus não quer a morte do pecador. E ele, Deus, pensou em razões para que o banido é o pecador, não deve ser banido dele. Deus pensou em razões para não afastar o banido dele. Então, Deus quer o pecador perto dele. Entendeu? Nós sempre falamos o quê? Ah, tem que exorcizar, mandar o pecador lá para o inferno. Não. O profeta Samuel aqui, que Deus pensou em razões, tá? Para que o banido não se afaste dele. Então, mostra aqui que nós devemos buscar evangelizar aquele que está afastado do Senhor, trazê-lo para perto do Senhor. Que é Deus que é o banido, o pecador, perto dele. Ele não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado. Ele quer que o pecador recue dos seus pecados, das suas más ações, para estar perto dele. Perceberam? Isso já estava lá no Antigo Testamento. Profeta Ezequiel, profeta Samuel, mostrando porque a doutrina espírita ela trabalha com os dois. É preciso ajudar os dois, o que está sofrendo e o que faz sofrer. Aqui, doutor Bezerra fez isso. Afastou os dois sofredores, serão tratados. E vai dar o atendimento, o socorro aos dois, aos quatro obsessores. Não é interessante isso? Então, para a gente ver como isso já foi falado para a gente há tanto tempo. E até hoje a gente quer o quê? Que aqueles que fazem mal vão para o inferno. Não é assim? O que é o exorcismo? Manda para o inferno o obsessor e cuida do que está sendo agredido. Mas quem disse que o que está sendo agredido é inocente? Quem disse que Leonel e Alcina são inocentes? Vamos continuar aqui para a gente terminar esse próximo parágrafo. Roberto
for hebreu, Roberto é o auxiliar do Dr. Bezerra, ele fora hebreu em certa existência, vivido em Portugal e na Espanha, e fácil lhe seria valer-se da circunstância para atingir os nobres fins que trazia em mira. Porque aqueles espíritos estavam tão cristalizados que, para serem atendidos, para poderem dar atenção a alguém, Roberto vai precisar também ter a aparência de um rabino hebreu, porque o pai desses meninos aqui, ele foi no passado um rabino. Esse homem que comanda os filhos desse ato de tortura foi um rabino no passado. E ele só vai ouvir alguém que seja como ele, também um rabino. Então, Roberto, que em uma reencarnação passada foi hebreu, ele vai se valer da circunstância de ter sido hebreu para atingir os nobres fins que trazia em mira. Fez, portanto, que retroagissem ao passado as próprias forças mentais. Então, Roberto fez com que as próprias forças mentais dele, Roberto, voltassem ao passado. Ele lançou mão do seu arquivo mental de 400 anos atrás, quando ele foi um rabino. Fenômeno de regressão da memória, tão conhecido dos dias atuais, passivo de realização, tanto entre encarnados como entre desencarnados. Ele, Roberto, caminhou para o passado. Entendeu? Ele promoveu a regressão de memória dele mesmo, pela ação de uma irradiação da própria vontade. E voltou, Roberto, a ser o judeu de outrora. Ele foi resgatar essa vivência lá atrás e se tornou novamente aquele rabino de 400 anos atrás, ao tempo da Inquisição, ameaçado a cada passo por um sequestro e, quiçá, pela morte, sob os tratos do Santo Ofício. Aí tem uma notinha lá embaixo. Os espíritos evoluídos, olha aí, ó, os espíritos evoluídos poderão retroceder no tempo, aplicando-se o fenômeno de regressão da memória, sem perderem a consciência do estado presente. Como o Roberto já é espírito evoluído, ele pode promover nele mesmo uma regressão de memória, assumir todas as suas lembranças de uma vida passada, alterando o seu perispírito, modelando o seu perispírito com a aparência que ele tinha quando ele era um rabino e também, como rabino, sofreu perseguição do Santo Ofício. Por que isso? Para poder ser reconhecido e respeitado pelo obsessor, entendeu? E era um rabino que foi morto com os filhos. Então, esse rabino, só dando um spoilerzinho, ao ver Roberto, mas com a aparência de um rabino, vai dizer: somos iguais. Vou te ouvir. Porque se ele aparece com a aparência do Roberto, a mesma aparência que ele tinha quando lidava com o doutor Bezerra, o rabino obsessor não vai atendê-lo. Entendeu? Ele tem que reconhecer o igual. Ele tem que se identificar. Então, Roberto promove, como ele também tinha sido hebreu, conhecia tudo que acontecia, ele promove uma autorregressão de memória, modificando toda a sua aparência para a de um rabino de 400 anos atrás. Muito interessante isso, não é, gente? A partir daí vai começar o embate entre eles. Mas nós vamos parar aqui. Gente, vamos parar. Agora, próxima aula, é o parágrafo 4. Bota aí, que aqui é capítulo 8. Parágrafo 4. A data é 15/9/25.
Parágrafo 4 começa assim. Assim transfigurado, Roberto deixou-se materializar conforme requeriam as circunstâncias. 15/9. Que aula, doutor Bezerra, está dando para gente, hein? Espetacular, né? Mas ele falou aqui: espíritos evoluídos podem fazer isso. Espíritos evoluídos. Então, gente, nós vamos parar aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a doutor Bezerra por essa aula extraordinária, a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que psicografou, né? Esse tema maravilhoso que nos dá essa oportunidade desse conhecimento extraordinário e que vai nos ajudar muito na nossa caminhada, né? Tudo isso que nós aprendemos hoje, para que a gente possa também se preparar para ajudar aqueles que necessitam. Porque a gente não está aprendendo isso aqui por nada, né, gente? Não é por qualquer coisa. É para também ajudar. Lembra lá do profeta Ezequiel e do profeta Samuel, que falou: vocês iníquos que têm um conhecimento, têm que ajudar os outros iníquos. Não é? É isso aí que ele está dizendo. Nós somos espíritos perfectíveis, espíritos de terceira ordem, mas que já temos o conhecimento. Então, temos que usar esse conhecimento para ajudar os outros, que ainda não têm, porque senão vamos responder por isso. Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Eu só vou dar, eu não vou sair, vou só desligar aqui o microfone um pouquinho, né? E a câmera, mas vamos aguardar o nosso companheiro Lúcio Brandão. Denise, se ele aparecer, você fala com ele aí, tá? Lúcio Brandão, que vai fazer o nosso estudo Já de está, hoje. Rose. Eu não estou te Já ouvindo, está na Denise. sala. Tá aqui, já Meu está na sala. microfone não. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos, ele Eu já não estou te está na ouvindo. Alguém pode sala. falar aí comigo para ver se é o problema aqui? Eu estou falando, você não está me ouvindo? Não, agora que te ouvi, minha caixinha está com problema. Então tá legal. Aí Ele você. já está na sala, o Lúcio. Ah, tudo bem. Eu vou dar só uma paradinha aqui, tá? Para beber uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta. Tá ok. 18h30.